Olá, boa noite, graça e paz para o seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um Alcance Mais, um tempo de investimento, um tempo de ensinamento e de crescimento na palavra de Deus, na vida com Deus, na vida cristã. E esse é o objetivo de nós sermos uma igreja reverente, uma igreja relevante. Em todo tempo nós queremos alcançar esse caminho de vitória, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a lutas. É possível encontrar esse caminho de vitória em meio a todo essas lutas e tempestades que nós estamos vivendo. Eu gostaria de conversar com você essa noite sobre como lidar com os momentos de instabilidade e descontrole emocional. Você que está me assistindo por essa transmissão online, não perca a oportunidade de divulgar o link dessa mensagem para quantas pessoas você quiser. Eu acredito que muitas pessoas estão vivendo sim momentos de instabilidade emocional, momentos de descontrole e de desequilíbrio emocional, e essas pessoas precisam de uma ajuda, um apoio, uma orientação, a fim de que elas não venham sucumbir, se abater, desanimar ou adoecer emocionalmente. O texto base que eu quero falar com vocês está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Um texto que eu gosto muito, um texto que tem uma aplicação direta na nossa vida emocional e em como nós lidamos com as situações difíceis e adversas da nossa vida. Acompanhe comigo a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que é prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu disse que eu gosto muito desse texto porque é um texto bastante atual e com uma grande aplicação na nossa vida emocional e na forma como nós estamos lidando com as circunstâncias difíceis da vida. Nós podemos aqui fazer um questionamento: qual é o problema da nossa vida? Qual é o problema, qual é o real problema que nós estamos enfrentando? Será que são os ventos fortes que sopram contra nós? Será que são as tempestades, as enchentes? Será que são ali as lutas e circunstâncias adversas da vida? Jesus está nos ensinando que não, que o problema real de cada um de nós é a nossa falta de alicerce. Onde nós estamos construindo o que nós estamos construindo é que vai fazer a diferença se nós vamos subsistir, se nós vamos ficar firmes, estabelecidos em meio a todas essas lutas. O texto aqui nos diz que havia duas pessoas e sobre elas vieram a mesma circunstância difícil, as mesmas adversidades, mesmas chuvas, ventos, rios transbordando, enfim, mas elas tiveram escolhas diferentes e resultados diferentes. É tão interessante que o texto diz que nesse segundo homem que ouviu a palavra e não a praticou e construiu a sua casa sobre a areia, a Bíblia diz que essa casa desabou, sendo grande a sua ruína, como se não bastasse tiver desabado. Foi grande a sua ruína. Esse é um retrato, esse é um reflexo do que muitas pessoas estão experimentando a nível emocional, a nível da sua estrutura interna. Tem muita gente que está experimentando uma ruína emocional, está com a sua estrutura emocional desabada ou desabando. Nós vivemos tempos muito difíceis hoje, onde a instabilidade, o descontrole emocional tem marcado a vida das pessoas. É um fato, não tem como mais negar. Nunca se viu tão próximo, nunca se viveu hoje tão próximo do luto.
As pessoas estão experimentando e vivenciando esse luto, muitas pessoas vivendo enlutadas, momentos de incertezas, inseguranças, medos, as perdas, isso tudo repercute na alma, isso tudo repercute nas nossas emoções, e a depender de como nós vamos reagir, isso vai gerar e produzir adoecimentos emocionais. Isso vai gerar e produzir alguns transtornos emocionais que é preciso nós aprendermos a saber lidar, gerando muitos comprometimentos e atitudes de descontrole e de estabilidade emocional. A grande verdade é que nós não podemos controlar. A grande verdade é que nós não podemos controlar os eventos, as circunstâncias da vida. Não está nas nossas mãos o controle, mas nós podemos sim aprender a controlar as nossas reações. Nós podemos sim aprender a lançar verdadeiros alicerces da nossa vida interior. Eu sei que isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas que é possível ser feita através das nossas escolhas, dos pensamentos, através de uma reeducação emocional, através dessa capacidade de um aprendizado, e acima de tudo a palavra-chave aqui é reação, reagir. As pessoas estão adoecendo emocionalmente, essa é uma grande realidade, e com o adoecimento da pessoa, do indivíduo, a família adoece, o casamento adoece, a vida profissional adoece, a vida espiritual da mesma forma adoece. É uma terrível realidade, os males da alma têm estado cada vez mais presentes, crises das mais diversas de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e diversos outros males que têm assolado a vida das pessoas nesses tempos que estamos vivendo hoje. Agora, é importante nós chamarmos a atenção de algo que tem o poder de mudar essa realidade do lado de dentro. É por isso que eu sempre gosto de ensinar a importância do nosso mundo interior. O livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, ali diz assim: sobre tudo o que se deve guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É tão interessante que a Bíblia é um livro didático, é um livro que é pedagógico, que é nos ensinar a todo tempo. E a Bíblia está sempre nos dirigindo, nos apontando para a importância do nosso mundo interior, a importância de olhar para dentro. Nós não fomos ensinados a olhar para dentro de nós mesmos. Nós não fomos ensinados a sequer falar sobre nossas emoções. Emoções eram tidos como sinal de fraqueza. Aquele que demonstra sua emoção é fraco. Aquele que fala das suas emoções, ele está se expondo. E essa é uma mentalidade, uma cultura muito distorcida, anti-saúde emocional, porque o falar é terapêutico, é curativo, o guardar é extremamente adoecedor. Então, nós precisamos aqui fazer valer a importância do nosso mundo interior. Uma vida interior saudável é um alicerce, é um fundamento para tudo aquilo que você quer construir. Você quer construir um casamento saudável, harmonioso, você precisa ter uma vida interior estruturada. Você quer construir uma vida espiritual madura, você precisa dessa saúde emocional. Você quer ter uma vida financeira bem-sucedida, sem um coração saudável, sem um interior bem estruturado, você não vai conseguir. E a Bíblia ensina muito sobre coração. E quando a palavra de Deus nos orienta acerca do coração, ela não está se referindo a esse órgão físico que bombeia o sangue para o resto do corpo. A palavra coração tem esse sentido de alma, tem esse sentido de psique, tem esse sentido de vida interior, a sede das suas emoções, vontades e desejos. É isso que te move, é isso que precisa ser estabelecido, estruturado. Existem muitas coisas que
elas têm o poder de comprometer a nossa saúde interior, a saúde das nossas emoções. Existem muitas coisas que elas crescem no nosso interior e compromete a nossa vida interior. Veja o que diz o texto de Hebreus no capítulo 12, a partir ali no verso 15, Hebreus 12, 15. Ali diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause a perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tem muita gente perturbada, tem muita gente extremamente perturbada por causa da condição do seu coração, da condição do seu interior, cheio de raízes de amargura, de falta de perdão, de ressentimento, de inveja, de orgulho, cheio de raízes que comprometem esse alicerce. E como se não bastasse essa raiz de amargura gerar a perturbação na vida de uma pessoa, ela também contamina. Feridas na alma são altamente contagiosas. Uma pessoa ferida nas suas emoções, ela nunca vai ficar ferida sozinha, ela vai sempre contaminar, intoxicar ao seu redor. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia quer dizer quando afirma que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, diante dos desafios da vida, diante das tempestades, das enchentes, situações totalmente contrárias que nos pegam até mesmo de surpresa, diante desses desafios da vida, o que acontece dentro de você é que vai ter mais importância do que acontece fora de você. Não são os seus problemas, ou as situações difíceis, ou as pessoas, mas como está o seu interior, como está o seu coração é que vai fazer a diferença. Na batalha épica de Davi e Golias, você conhece muito bem a história, o relato bíblico nos diz que por 40 dias esse soldado filisteu, esse soldado inimigo, estava afrontando ali o exército de Israel, e através dessa afronta diária, todo o exército se encolheu em intimidação, em medo, em insegurança. E é interessante quando Davi aparece no cenário, antes de Davi derrubar o gigante literalmente, Davi o havia vencido na sua mente, no seu coração. Davi tinha uma outra visão acerca daquela afronta. Davi não deixou aquele estado exterior entrar no seu interior. O interior de Davi estava firmado nessa rocha de uma fé inabalável, de uma dependência genuína em Deus e no que Deus é capaz de fazer. Eu tenho ensinado muito isso, que toda a mudança, toda a transformação, ela começa no nosso coração. Você quer mudar a realidade que você está vivendo? Muda o seu interior. Você quer alcançar vitórias diante de situações difíceis que você está vivendo? Você precisa fazer como diz o texto de Provérbios 4, 23 que nós lemos. Você precisa aprender a guardar o seu coração. A cada dia, a cada momento, nós não podemos negligenciar a nossa vida interior. Nós não podemos negligenciar o nosso coração, as nossas emoções. E eu vou até mais além. O nosso destino começa no nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, Jesus diz assim: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando uma pessoa tem uma visão de Deus, essa pessoa ela é suprida naquela necessidade. Quando uma pessoa tem uma visão de Deus, essa pessoa ela é curada, ela é liberta, ela é restaurada, ela é alinhada com a visão e o propósito que Deus tem para ela. Mas o que antecede essa visão é um coração limpo. E se Jesus diz que é bem-aventurado aquele que tem um coração limpo, é porque tem aquele que tem um coração sujo, o que tem entulhado o seu coração, o que tem sujado o seu coração. Eu disse que o destino começa no nosso coração, e eu gosto de dar esse exemplo, um dia desses, ouvindo um podcast do bispo J.B. Carvalho, e ele dizia que o seu destino começa na sua playlist.
O seu destino começa na sua biblioteca. O seu destino começa nos seus grupos de WhatsApp que você tem no seu celular. O seu destino começa nas pessoas que você se relaciona e convive com elas. Isso vai determinar em muito aquilo que entra, influencia o seu coração. E tudo aquilo que afeta o seu coração vai afetar as suas atitudes, tudo aquilo que contamina o seu coração vai contaminar suas ações. Um coração bem resolvido, uma estrutura interna bem resolvida vai ser a base das nossas escolhas, bases de escolhas assertivas. Se você fizer uma retrospectiva e for honesto de todas as suas escolhas que te trouxeram sofrimento, você vai chegar a essa conclusão que o seu coração estava errado, que o seu coração estava enganado, que as suas motivações estavam distorcidas, porque um coração bem resolvido, um coração guardado, cuidado, sarado, vai ser a base para as nossas escolhas. E essas escolhas vão gerar o nosso caráter. E esse caráter vai gerar então o nosso destino, onde nós vamos chegar. Agora, a maior estratégia do inimigo, porque nós estamos envolvidos em um campo de batalha que não deve ser ignorado. Não adianta você deitar no chão e fingir de morto, já é uma escolha, a omissão. Eu falei isso no último Alcance Casais que eu ministrei, dizendo o quanto nós precisamos levar em consideração essa batalha que nós estamos envolvidos, mas gerando um equilíbrio aqui, gerando um conserto no nosso conceito de batalha. As maiores batalhas que nós estamos vivendo não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. E essa é a maior estratégia do inimigo, gerar intimidação, gerar medo. O medo é um produto da fuga. Quanto mais você foge daquilo que você precisa enfrentar, mais o medo aumenta. O medo nos paralisa com fantasmas que nós mesmos criamos e nós mesmos precisamos enfrentá-los. Não fuja dos seus medos. O medo, ele não desaparece. O medo a gente enfrenta. Intimidação é ficar sobre o domínio do medo. Através das circunstâncias, através dos ventos fortes, através das tempestades, através daquilo que nos pega de surpresa, isso tem o poder de te intimidar e paralisar se você não guardar o seu coração. Intimidação gera retraimento, gera anulação. Às vezes você é uma pessoa cheia de dons, cheia de talentos, mas que através do medo, da intimidação, você enterrou tudo isso. E nós vivemos tempos que não podemos viver com os nossos talentos, nossos dons e chamados enterrados. Essa é uma das maiores estratégias do reino das trevas, enterrar talentos, enterrar dons que vão glorificar a Deus, que vão expandir o reino de Deus. Há um chamamento para que você venha vencer seus medos, para que você venha se posicionar nesse cenário da batalha e poder aprender a lidar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional. Tem muita gente anulada por causa do medo. A intimidação sufoca, ela sufoca a sua voz. E se você não tem voz, você não tem identidade. Se você não tem identidade, você não tem um propósito. Só vai viver o propósito quem sabe quem é, quem conhece a sua identidade. Nós precisamos cuidar com os extremos. Extremos são muito perigosos em se tratando de emoções, em se tratando dessa vida interior. Os maiores inimigos são os extremos, são os exageros, são os excessos, que vêm muitas vezes de imaturidade, que vêm muitas vezes de inexperiência, que vêm muitas vezes de olhar somente um lado da questão. Não fazemos ideia do quanto espírito, alma e corpo interagem promovendo saúde
ou adoecimento. Aqui, uma visão sistêmica nos ajuda a entender, uma visão sistêmica nos ajuda a entender os problemas da nossa época, porque não podem ser compreendidos de forma isoladas. São problemas sistêmicos, ou seja, faz parte de uma história, faz parte de um contexto. A saúde emocional que tanto buscamos não está num ponto isolado, mas sim na história de vida que cada um carrega. E nós precisamos entender o quanto essa interação da constituição do ser humano, espírito, alma, corpo, o quanto essa interação promove saúde ou adoecimento. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o texto é bem claro quando nos apresenta essas áreas de constituição e como nós devemos lidar com ela quando diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de um autor americano, um pastor, escreveu um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o Peter Scazzero. Ele tem uma frase nesse livro que diz assim que a espiritualidade cristã sem integração com a saúde emocional gera muitos prejuízos, deixa áreas da nossa vida intocadas por Deus, e ele conclui nesse livro que saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Agora nós precisamos então buscar aqui essas respostas, nós precisamos buscar esses entendimentos, como lidar com esses momentos de instabilidade, como lidar com esse descontrole emocional generalizado, e de que forma nós vamos nos posicionar sem nos abatermos, sem negligenciar nossas emoções, sem negligenciar o nosso coração, a nossa vida interior. Bom, em primeiro lugar, você precisa aprender a liderar a sua mente. O caminho para uma mente livre está em você se colocar como senhor dos seus pensamentos. A mente não pode ser uma terra de ninguém. Entra todo tipo de pensamento, entra tudo e qualquer que seja a influência, entra medo, entra incredulidade, entra desconfiança, e você só foca nessas coisas. Nós precisamos aprender a selecionar, a escolher no que pensar. Nossos pensamentos exercem uma grande influência na nossa vida. O que tem alimentado a sua mente? Notícia ruim? Más notícias? O que tem alimentado sua mente? Fracasso, medo, desânimo, derrota? Nós precisamos filtrar os nossos pensamentos. Quais são os livros que você tem lido? Quais são as pessoas que você tem convivido? Quais são as músicas que você tem ouvido? Isso tudo vai gerar uma grande influência nos seus pensamentos. E para lidar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional, a sua mente não pode ser uma terra de ninguém, você precisa liderar seus pensamentos. É o que o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que tem ocupado o seu pensamento? Então, para você aprender a lidar com essa instabilidade, com esses momentos de instabilidade, descontrole emocional, a sua mente não pode ser uma terra de ninguém, e você precisa aprender a liderar seus pensamentos. O caminho de você liderar os seus pensamentos é o reflexo de onde você coloca a sua atenção. Os nossos pensamentos, eles são chamados, atraídos através da atenção, e a atenção está muito ligada com o seu foco. Eu gosto de um psicólogo americano chamado Daniel Goleman, escreveu aquele livro Inteligência Emocional, um best-seller, e ele diz assim que o seu foco se torna a sua realidade. Onde você coloca a sua atenção vai controlar seus sentimentos, vai controlar seus pensamentos e também quem você é. E qual tem sido o foco da sua vida nesse momento? Eu sei que nós não podemos nos alienar
a realidades difíceis, de lutos, de perdas, de situações difíceis, há pessoas que experimentaram ali o risco eminente da morte, da perda, com internações, com contaminações. Não podemos nos alienar, mas como eu disse, não dá para mudar essa realidade do lado de fora. Nós podemos e devemos mudar essa realidade do lado de dentro. Então, o primeiro princípio aqui para você lidar com essa instabilidade e descontrole emocional é aprender a liderar a sua mente. O segundo princípio aqui é construir uma mentalidade livre. Romanos capítulo 12, ali no verso 2, você conhece o texto que diz assim: não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Uma mentalidade é a forma que você olha e enxerga a realidade. Uma mentalidade são os padrões dos pensamentos, é esse conjunto que forma seus pensamentos. É a moldura, são as lentes. E nós somos programados por aquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos, nós chamamos de mentalidade. A sua mentalidade é como um óculos que você enxerga a realidade. E também enxerga a si mesmo. Tem pessoas que têm uma visão extremamente distorcida de si mesmo e também da realidade. Às vezes a pessoa está num momento, num grupo, está com mais pessoas, onde tem grupos de pessoas conversando, e a visão que a pessoa tem dela mesma é tão distorcida que ela acha que as pessoas estão falando dela, que ela acha que as pessoas estão falando mal dela. Às vezes, alguém que a conhece não a viu e passou do lado sem cumprimentar, ela acha então que a pessoa que fez isso não gosta mais dela, está com algum problema com ela. Então veja, nós enxergamos a vida através dessas lentes, que são a nossa mentalidade, é como um óculos que você enxerga a realidade. E nós precisamos aprender a construir uma mentalidade livre. Tem muitas pessoas que estão bloqueadas com mentalidades extremamente distorcidas. Tem pessoas que estão enxergando a vida através das lentes das suas dores, dos seus traumas, das suas perdas, e tudo que elas enxergam é o negativo, é o problema, é o que vai dar errado. É o que eu disse, o medo é um mau conselheiro. Tudo que a pessoa enxerga é que não vai dar certo, é que vai dar errado, que nem compensa tentar. O problema é quando nós ouvimos uma mentira por muito tempo, nós temos a tendência de aceitá-la como uma verdade. E essas pessoas estão aprisionadas em adoecimentos emocionais por causa das mentiras que elas acreditaram acerca de si mesmas. Elas acreditaram que elas não são capazes. Elas acreditaram que elas não vão dar conta. Elas acreditaram que elas não são nada, que elas são inferiores, que ela tem uma baixa estima, que ela não é bonita, que ela não é capaz, que ela não é suficiente. E muitas vezes nós precisamos confrontar essas mentiras que nós acreditamos ao longo das nossas vidas. Isso porque os nossos limites, como eu disse, nós precisamos renovar o conceito de batalha. Os nossos limites não estão do lado de fora, mas dentro de cada um de nós. É o que nós pensamos, é o que está na nossa mentalidade, que vai nos fazer livres ou prisioneiros. Nós precisamos aqui reconhecer que o problema não é o outro. O problema, muito menos, é a circunstância. O problema é a nossa mentalidade, nossos pensamentos. O problema está nas lentes pelas quais vemos o mundo e vemos a nós mesmos. A grande realidade aqui é que você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é, a partir da sua estrutura interior, a partir das suas experiências. O texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, nos diz e nos fala da importância de destruirmos essas fortalezas da mente, que são mentalidades distorcidas. O texto nos diz que é preciso destruir essa mentalidade que nos separa, que afronta o conhecimento de Cristo. Veja comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais,
mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja qual a importância de você aprender a destruir algumas mentalidades que estão bloqueando sua vida, gerando uma série de resistências, trazendo sofrimento, e muitas vezes nós temos a tendência de colocar a responsabilidade, de transferir responsabilidade, seja para a circunstância, seja para o outro, porque é mais fácil. Agora, não é tão fácil assim você voltar os olhos para dentro de você, fazer essa revisão, fazer essa renovação da mente, fazer essa metanoia, que é então você olhar para dentro de você mesmo, identificar, filtrar seus pensamentos, destruir essas fortalezas da sua mente. Esse é o segundo princípio para você lidar com a instabilidade e o descontrole emocional que temos vivido nos tempos de hoje. O terceiro princípio é você se preparar para as provas da vida. Se preparar para as provas da vida. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Existem várias formas de se definir esse conceito da restauração interior. Uma das formas mais completas de compreender essa definição é através dessa aprovação. Porque o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo que é para ele se apresentar a Deus aprovado. O que significa isso? O que define uma pessoa que tem experimentado essa restauração interior? O que define uma pessoa que tem experimentado essa metanoia? O que define uma pessoa que tem experimentado essa instabilidade, esse descontrole emocional, sem se abater, sem se desequilibrar? O que define isso? É uma pessoa aprovada. E nós precisamos entender aqui esse caráter restaurador, esse caráter educativo e pedagógico das provas da vida. O que é preciso fazer para ser aprovado? Se aprovado é uma condição de quem vive uma metanoia, vive uma renovação da mente, se aprovado é uma condição de quem está experimentando uma restauração interior. O que é preciso fazer para sermos aprovados? Jejum, oração, ler a Bíblia, santidade, tudo isso é fundamental, mas ainda assim nada disso vai te fazer uma pessoa aprovada. Sabe o que realmente vai fazer de você uma pessoa aprovada? A prova. É exatamente isso, o único caminho para você ser aprovado é passando pela prova. Muitos querem ser aprovados eliminando essa etapa da prova. Muitos querem vencer sem até mesmo estar ali no campo de batalha lutando. As provas da vida fazem parte do processo de aperfeiçoamento da nossa estrutura interior. As provas da vida é uma das maiores ferramentas para ajuste do nosso caráter e para a provisão da nossa maturidade. A maneira como nós vamos lidar com as provas da vida vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Essa infraestrutura emocional precisa ser trabalhada, gerando alicerces. Tem muitas pessoas que elas são intolerantes às provas da vida. Essa pessoa, ela acha que só porque está frequentando uma igreja, só porque ela professa uma fé cristã, essa pessoa vai estar numa redoma intocável, sem prova, sem luta. Não, isso não é verdade. Jesus já nos afirma isso no Evangelho de João, capítulo 16, verso 32. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto de um texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 e 5, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência.
A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja o resultado das provações, veja o saldo das provas da nossa vida, é a perseverança, sem a qual a gente não chega em lugar nenhum. Muita gente é tão intolerante às provas que ao menor sinal de resistência, de dificuldade, desiste. Você já pensou onde você poderia ter chegado, ou o que você poderia ter conquistado se você não tivesse desistido e retrocedido diante das dificuldades, resistências ou provas? Então, nós precisamos entender o quanto as provas da nossa vida quer gerar um saldo, o quanto as provas da nossa vida vêm não para poder nos abater, nos castigar, as provas vêm para trabalhar em nós e nos fazer avançar ainda melhores, mais fortes, com mais fé, com mais experiência, mais perseverança e mais esperança. Então, eu quero concluir aqui essa mensagem de como lidar com a instabilidade e o descontrole emocional. O primeiro princípio para você aprender a lidar com essa instabilidade, esse descontrole emocional, é você liderar a sua mente. O segundo princípio é você construir uma mentalidade livre de engessamentos, formas, moldes, bloqueios. E o terceiro princípio é você se preparar para as provas da vida, sabendo que a vida tem provas e a gente precisa aprender a lidar com elas, a amortecer os impactos. A gente precisa amortecer os impactos das provas da vida e extrair delas os melhores aprendizados que pudermos. A mudança da mente, ela sempre promove novos caminhos para uma nova realidade. Mediante esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, as perdas, as dores, inseguranças, ameaças, medos, nós precisamos aprender a fazer essa renovação da mente, aprender a olhar para dentro, a guardar o nosso coração para gerar uma mudança de mente, que a partir daí vai promover novos caminhos e uma nova realidade. Eu gosto do texto de Mateus capítulo 9, verso 17. O texto diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus não está ensinando aqui simplesmente a melhor forma de conservar um bom vinho. Jesus está falando de estrutura de vida. Jesus está falando de estrutura interior. E ele usa esses dois conceitos, esses dois símbolos, o vinho e o odre. O vinho representa tudo que da parte de Deus Ele tem para derramar sobre a sua vida. Bênção, promessa, chamado, livramento, milagres, tudo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, esse chamamento, tudo que Deus quer colocar sobre a sua vida. E o odre representa o seu interior, a sua estrutura. E é interessante aqui que o odre era aquele material feito de couro de animal, se costurava aquilo, fazia artesanalmente. Com o passar do tempo, aquilo ia se ressecando, enrijecendo e trincava. E tem muitas pessoas que estão vivendo suas vidas interiores totalmente enrijecidas, totalmente trincadas, totalmente endurecidas e não conseguem lidar com os impactos que a vida nos traz e que esses momentos difíceis que nós estamos vivendo acaba nos trazendo. Não podemos fazer das dores, das perdas, dos traumas, o centro da nossa vida. Existe vida além do trauma, existe vida além da perda, existe um sofrimento, existe um luto, existe uma dor, mas isso não precisa resumir sua vida. Uma nova realidade depende de uma nova mentalidade. E nós precisamos escolher no que acreditar. Somos moldados, somos transformados por aquilo que nós aceitamos como verdade. Quais são as verdades que você tem aceitado na sua mente? São realmente verdades a seu respeito ou são mentiras? Ou são interpretações distorcidas? Avançar significa
encontrar oposição. Quando Deus tira o povo de Israel sob a liderança de Moisés e leva até a terra prometida, a terra estava cheia de inimigos, a terra estava cheia de oposição. Então, onde Deus quer nos levar, lá está esperando, nós vamos enfrentar resistências. Onde Deus quer nos levar, nós vamos enfrentar oposições. E isso não quer dizer que a gente tem que retroceder. Isso quer dizer que a gente tem que se apegar ainda mais ao Deus da promessa, se apegar ainda mais às palavras que Deus nos deu, se apegar ainda mais às verdades de Deus acerca de nós. Não seja resistente às resistências. E aqui eu quero fechar com esse Salmo 121, verso 1 e 2, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós precisamos escolher o caminho do socorro. O caminho do socorro requer de nós um movimento dos olhos, requer de nós um ajuste na visão. Tem muitas pessoas, mediante essas instabilidades e descontrole emocional, que têm andado de cabeça baixa, olhando para o chão da vida. E o caminho do socorro, você não vai encontrar de cabeça baixa, olhando para o chão da vida. O caminho do socorro, você vai encontrar quando você eleva os seus olhos, quando você tira os seus olhos do problema, da circunstância, da adversidade, e coloca os seus olhos naquele que é a fonte de todo socorro, todo consolo, toda provisão, todo sustento. Então eu quero deixar essa palavra para você, que muitas vezes não tem sabido lidar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional. Eu quero orar por você. Às vezes a sua emoção está vivendo uma sobrecarga e você nem se deu conta. Às vezes você segurou muitos pesos emocionais, tinha familiares contaminados, familiares internados, e você precisou ser forte naquele momento, mas as suas emoções estão sobrecarregadas. Às vezes você está experimentando aí a dor da perda, você está experimentando o luto. Há consolo para você. Deus é o Deus, o Pai de toda a consolação. O texto do Salmo 39 diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Nós precisamos continuar olhando para o alto, esperando o nosso dia amanhecer. A nossa vida não pode ser uma eterna noite escura. A nossa vida não pode se tornar num eterno choro e numa eterna lamentação. Você pode chorar, pode sofrer sua perda, é seu direito viver seu luto, mas saiba que o seu dia precisa amanhecer, mas saiba que é preciso recomeçar, é preciso nós podermos ressignificar, seja as dores, os medos, as perdas que nós enfrentamos, e para nós alcançarmos esse lugar de conquista que Deus quer nos levar. Eu quero orar por você. Deus, quero colocar, Senhor, a vida emocional dessa pessoa que me ouve. Eu quero apresentar as emoções dessa pessoa que me ouve. Muitas vezes estão em instabilidade. Muitas vezes estão em descontrole emocional. Espírito Santo de Deus, ajuda essa pessoa a olhar para dentro dela mesma, ajuda essa pessoa que está com os pensamentos acelerados, ajuda essa pessoa que está vivendo uma crise de ansiedade, já tem batimentos cardíacos alterados, ajuda essa pessoa que ficou refém do medo, do pânico, ajuda Espírito Santo, porque o Senhor é o que liberta, o Senhor é o que cura, e eu quero orar para que as emoções sejam refeitas. Eu quero orar para que essas pessoas aprendam o caminho da vitória, aprendam a amortecer os impactos da vida. Quero orar para que essas pessoas aprendam a gerenciar as emoções, aprendam a renovar a mente, aprendam a exercer essa metanoia sobre a vida delas. Eu oro, Senhor, eu oro pedindo a Tua graça sobre a
tudo aquilo que está em desordem, a vida emocional, pensamentos. Eu oro para que o teu Espírito Santo comece a colocar ordem, a ajustar a vida emocional, ajustar a vida interior. Meu Deus, tira essa pessoa dessa depressão. Meu Deus, tira essa pessoa dessa desistência. Meu Deus, tira essa pessoa desse desânimo, dessa desilusão. Levanta, Senhor, essa pessoa mediante um sopro de vida, um sopro de ânimo, um sopro de restauração. Senhor, o Senhor é a nossa fonte de todo socorro, o Senhor é a nossa fonte de todo consolo, e mesmo mediante a tantas angústias, tantas dores, tantas perdas, tantos medos, nós resolvemos levantar os nossos olhos e olhar para o Senhor. Nós resolvemos levantar os nossos olhos, tirar os olhos da tristeza, da dor, da perda, da instabilidade, do descontrole, e colocar os olhos no Senhor, que é a fonte de todo o poder, é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos e de todo o socorro. E assim eu oro, abençoando essa pessoa que fez essa oração comigo, e que ela já possa sentir esse alívio. Eu oro por um alívio de todas as sobrecargas, Senhor. Vai tirando todos os pesos dos ombros, da mente, que ela possa respirar a paz do Senhor, que ela possa respirar a paz do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos, confiados na sua intervenção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua presença, que Deus te fortaleça, o Espírito Santo te ajude nesses momentos de instabilidade e descontrole emocional. Uma ótima semana, Deus te abençoe.